minha gente, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesta noite tão especial. Amém. Noite de podcast, noite de Na Real. Estamos alegres em estarmos juntos e queremos que o Senhor Deus dirija esse podcast de uma forma que o nome dele seja glorificado. Comigo à mesa, meu querido filhão. Estou aqui de novo. Lucas Iaque. E aí, beleza? Já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Porque hoje temos amigos aqui, especiais, da nossa igreja de Caxias. Exatamente. Né? Um casal querido que eu tive o prazer de pastoreá-los já algumas vezes. Amém? Sim. Já que eles estão na igreja. Só pela minha fala você já imagina quanto tempo eles estão na igreja, né? Porque algumas vezes tivemos a oportunidade de estarmos juntos e foi momentos muito abençoadores e continua sendo, porque são pessoas de Deus, pessoas sérias. Estamos muito felizes e alegres em tê-los aqui conosco. Que Deus nos abençoe. Tatiana. Amém. Vai ser uma conversa muito descontraída, verdadeira e que Deus nos abençoe. Amém. Bruno. Eu estou feliz de estar aqui, feliz com o convite. E vamos que vamos conversar. Vamos bater papo. É isso aí. Mas deixe-me apresentá-los para que todo mundo saiba quem são, de onde vieram, o que comem. O que vestem, o que fazem. Enfim. É isso aí, Bruno e Tatiana. São membros de nossa Igreja Maranata de Caxias já há muitos anos. Amém? São casados há 10 anos. São líderes de jovens já há algum tempo. Amém? Quantos anos já? Sim. Já. Nós assumimos em 2020. Aí fizemos um culto jovem, depois veio a pandemia. Veio a pandemia. Isso aí. Fizeram Mas um culto e veio a pandemia. E veio a pandemia. Exatamente, no dia 15 de março. Isso aí, fizemos o culto, acho que no dia 14 de março, se eu não me engano. No dia sábado. seguinte foi instaurado já a Lockdown. pandemia. Isso, veio o lockdown. Mas aí, Momento terrível. casados há 10 anos, são líderes de jovens já há alguns anos. Ele é professor de física, o homem é cabeçudo, sabe tudo. É doideira. menos. Professor de física, maneiro pra caramba. É isso aí. E ela é advogada, Isso aí. entendeu? Nas pendengas que ele arruma, ela advoga. Com certeza. Ela te defende, E né? ainda tem que pagar os 30%. Tá bom, pô. Ainda tem que pagar, né? Ela te Tá pensando que é de graça só porque é casado, né? Mas fica tudo em casa. É isso, tá certo. Mas vamos para o começo. Como é que começou essa história? Você, Bruno, e você, Tatiana, vocês agora nos falaram que vocês são membros da nossa igreja há muito tempo. Você, há pouco, quando conversávamos aqui, você disse que quando você se entendeu por gente... Eu já estava na já estava Maranata. na Maranata. Isso significa quantos anos? 4, 5, 6? Eu tenho 41, então, de meses, minha mãe se converteu por intermédio da minha tia, né? E desde então a minha família veio se convertendo, né? Então, minha mãe, meu pai e meus irmãos crescemos na Maranata, né? Então, desde sempre eu estou na Maranata, desde a época do Forninho, lá em Caxias, né? Sua mãe se converteu lá no Forninho? Lá no Forninho. Caramba. Eles são de origem aqui do Rio de Janeiro mesmo ou são de fora? Eu sou de Caxias, meu pai é do Espírito Santo e minha mãe de Minas. Então, eles vieram, né, nesse êxodo, a busca de trabalho e tudo mais, para o Rio de Janeiro, para Caxias especificamente, se conheceram e estão morando em Caxias desde sempre. Depois que nós casamos, que viemos morar no Rio, eu e Tatiana. Entendi. Isso aí. E você, Tati? Eu fui criada numa igreja batista tradicional. Minha mãe, quando eu Jesus, eu tinha 6 ou 7 anos. Lá em Caxias mesmo? Em Caxias mesmo. Na juventude, eu me desviei. E aí, eu reencontrei com o Senhor no quarto da minha casa. Né? Eu e Deus e o Espírito Santo. E aí, com esse reencontro com o Senhor, de tudo que eu aprendi na igreja... É importante falar isso, porque às vezes a gente não leva muito a sério o que a gente aprende, né? Quando a gente é criança, né? Eu tive um reencontro, pode dizer assim, um reencontro com o Senhor no meu quarto, e a partir daí não fazia mais sentido, né? A proposta que eu tive de reencontro, participar de uma igreja tradicional, né? Igual eu fui criada, e eu fui visitando algumas igrejas evangélicas e fiquei na Maranata. O primeiro ministério que eu participei da Maranata foi o Ebenezer. Fui cantar no coral com Adonias. Fiz o teste com Adonias e
E aí fui me inserindo na Maranata, já tem alguns anos. Legal. Por volta de 2009 ou 2010. O Adonias estava marcado para estar conosco aqui na semana passada, mas houve um problema Ah, aqui é? na nossa agenda. na agenda aqui. Não foi nem na agenda, foi um não, problema técnico mesmo aqui. Ah, é verdade, verdade. E, Ah, e De aí equipamentos. a gente acabou adiando. Mas é um casal que tem histórias maravilhosas, Sim, né? eu fui muito abraçada pela Adonias e pela Sônia no Ebenezer. Comecei a cantar no Ebenezer, fui me envolvendo na juventude e fiquei na Maranata. Fiz a classe transferidos, fiz todo o protocolo mesmo. Fiz a classe transferido, fiz a entrevista com o pastor em uma das gestões, agora eu não me lembro qual. Você se lembra da data especificamente? Não lembro, mas eu lembro que eu levei um pudim, lembra? Ah, Lembro, um pudim. boa. Eu não levou um lembro, pudim. tem bastante tempo. Caramba, Eu não acho tem que foi como você 2009, receber. não. Acho que não foi em ser recebido 2009. desse jeito. 2009. Eu acho que foi em 2009, porque em 2010 eu já fui pro Retiro dos Jovens, Foi, acho que foi foi em 2009. 2009. Tá aí a dica, quer ser recebido na igreja pelo pastoria, leva um pudim. Um pudim é sempre, né? Né? Pô, eu acho que vai abrir porta. Ah, o quê? Arrebenta o coração de Uma qualquer um. ótima recepção, com certeza. Eu acho que... Não, é que É me verdade. disseram, na época eu me lembro, a irmã dela disse que ela fazia um pudim maravilhoso. Eu falei assim, ó, quando a gente se vê outra vez, eu quero ver o Isso pudim aí, também. é verdade, é Aí eu verdade. não sabia, né, que a gente ia se ver no gabinete. Aí ela trouxe o pudim. Legal. Pô, mas vamos voltar então nesse início da sua vida, que você passou na igreja, que você disse na igreja batista, né? Sim, E que você disse que foi muito importante, foi muito importante. porque depois você veio se desviar, e esse início que... Isso, eu fui mensageiras do rei, então na minha juventude eu me desviei um pouco, não fiz nada, só me afastei mesmo. afastou da igreja. Me afastei da igreja. E aí, num dado momento, eu comecei a relembrar, o Espírito Santo começou a me relembrar de tudo que eu aprendi quando eu era criança. Nas mensageiras do rei, no grupo de adolescentes quando eu era mais nova. E eu tive um encontro mesmo com o Espírito Santo. E aí é o que eu falo que eu me converti. Eu era crente por criação, Sei. não por Você conversão. tinha uma educação cristã Exatamente, muito forte. mas não tinha tido encontro. É o filho do peixinho que não é peixinho, Isso né? aí, exatamente. Aí fiz encontro secreto também, que hoje é o Colors, né, mudou o nome. E aí foi quando eu tive um encontro mesmo. Mas assim, sem menosprezar todo o aprendizado que eu tive, né, que foi muito importante. Lógico. Fica marcado. Agora, a pergunta vale para os dois. Vocês lembram de momentos marcantes de conversão dos seus pais? Momentos, histórias marcantes que engrandeceram o nome do Senhor, mas que fortaleceram a fé de vocês nesse período de infância e juventude? Olha, eu tenho como grande exemplo, né, como eu falei, a minha mãe que se converteu primeiro. E minha mãe sempre foi um destaque, né, de busca, de oração, de estar sempre em consagrações e estar sempre nos levando à igreja, de não abrir mão da gente estar na igreja. Então, a minha mãe sempre foi esse destaque. Logo depois, meu pai também se converteu e também passou a atuar também dessa maneira, de cuidar, de entender e cuidar da nossa vida espiritual. Mas a primeira pessoa mesmo que tem muita responsabilidade sobre a minha vida espiritual é minha mãe, com certeza. Toda a dedicação dela, toda a busca. Como eu falei, né, lá no Forninho, eu lembro que eu era pequeno, eu era criança, a gente ia para a igreja à tarde, ela lá de joelho, orando. Eu lembro disso, em casa também, orando, chorando, buscando. E esse testemunho que ela deu para mim foi muito forte para fortalecer minha fé. Colaborou, ajudou. Exatamente. Exemplo prático, né? Exatamente. Essa vivência que ela trouxe para a nossa casa foi fundamental. E você, Tati, você lembra de... Eu me lembro, eu sempre fui muito incisiva, né? Eu sou advogada, né? E eu me lembro que a minha mãe, em alguns momentos, ela me obrigava, literalmente, a ir para a escola bíblica dominical. Não tem jeito, você tem que ir, acabou. Eu ia, às vezes eu ia emburrada. Eu tenho esses flashes assim de memória. E eu não querendo ir, ela falou: você vai. Eu ia, às vezes eu ficava emburrada, mas eu ia. E hoje, assim, eu valorizo muito esse aprendizado que eu tive na infância, porque eu acho que esse aprendizado que eu tive na infância e na adolescência que me levaram a me reencontrar o Senhor. Foi um conhecimento que eu já tinha, a palavra já estava encucada. Ou seja, vale a pena semear, né? É isso aí. Uma semente que já tinha sido plantada. Exatamente. Vocês se lembram, vocês conseguem perceber dentro da trajetória de vocês Deus os guiando, mesmo já dentro dos processos da igreja,
até chegar onde vocês chegaram agora como líderes, vocês conseguem perceber? Ah, sim. Essa trilha, né? Sim, perfeitamente. Quando eu comecei a participar da Maranata, eu já era jovem, né? Não parece, mas, né? Eu não sou tão jovem assim. E assim, eu sempre me envolvi em tudo. Eu cantava no Ebenezer, aí depois a Margarete e o Matheus eram líderes da juventude, eu participei do teatro da juventude, cheguei a falar em alguns momentos em consagração, dando palavras, virei professora da Escola Bíblica Dominical, fiz IBM. Então, assim, tem toda uma trajetória que IBM acho que é o Instituto Bíblico Maranata, Isso, só para que as pessoas saibam. Me tornei professora do IBM, dei aula no IBM, acho que em 2014, 2013, de pneumatologia e cristologia. Então, assim, acho que foi toda uma bagagem, foi uma construção. Não foi assim... Foi um processo, não foi de repente, não. Tem um tempo. E você, Bruno? Também, né? Parando e pensando, assim, analisando como os eventos da minha vida ocorreram, né, dentro da igreja, eu percebo que sim, né? Eu começando a me envolver, no primeiro ministério que eu me envolvi foi a projeção, né? O antigo Data Show, né? Então, aprendendo, sempre querendo me envolver, participar. Reto projetor, né? Não, foi um pouquinho depois. Foi na época do Reto Projetor, não. Foi um pouquinho depois da transição. Então... Mas acho que eu me lembro de você no Reto Projetor. Não. Reto Projetor... Nunca? Eu me lembro de você sentado até eu já ali, mexi né? em Porque na época ali no o púlpito. computador ficava no púlpito. Então, na lá frente. lateral. Cara, ficava ali no cantinho. No cantinho. Então, se a gente errasse, era aquela vergonha, aquela coisa bem legal. Ficava todo mundo olhando pra galera. Não, porque qualquer falha, todo mundo já sabia onde é que estava o verdade, culpado. Né? Exatamente. Uma pressão, eu lembro que eu fazia também dali. Aí eu fui gostando, fui me inteirando, passei a participar de outros departamentos, de outros ministérios, até que eu fui convidado pelo Matheus da Margarete, né, também nesse mesmo período, com eles, para fazer parte da equipe de liderança, né, junto com eles. E aí, desde então, eu sempre estive vinculado a algum trabalho ou de jovens e, posteriormente, também com a tia Margarete. Margarete da Carla. Da que foi Carla, secretária. sim. Com os adolescentes. Então, sempre fiquei trabalhando, apoiando esses departamentos, né? De alguma forma, envolvido nesses departamentos ao longo da minha juventude. Fazendo parte da juventude, da liderança e tal. Sempre até que a gente casou e chegamos até aqui. Eu fiz a pergunta porque existem pessoas que acham que a pessoa desenvolver liderança na igreja e liderar ministérios, ou quem sabe até se tornar um pastor, é tudo assim muito... Não. É muito rápido, entendeu? Eu estou cansado de ouvir pessoas, como é que eu faço para ser um pastor? O que é que eu tenho que fazer para ser um pastor? O que é que eu tenho que fazer para liderar alguma coisa aqui? Não, converta-se a Jesus. E as coisas vão acontecendo. Não, porque as pessoas acham que é tudo assim, verdade. rapidinho, numa velocidade. E aí você vai ver a história de cada uma dessas pessoas que estão exercendo liderança, que estão desenvolvendo um pastorado, enfim, um ministério. Você vê que tem todo um... É um trajeto de muitos anos. Um trajeto de anos, né? Você vê aí nessa vocês falando aqui rapidinho, mas você vai ver que são anos. Isso né? aí. Você falou que você se tornou membro da Maranata em 99. Nós estamos... 2009. Perdão, 2009. Não é? Então, de 2009 para cá já são quantos anos, né? Eu não sou ruim de conta. O negócio é processo. Não, mas 2009, 19 já fez 10 anos. Isso. Então, com mais 5 anos, né? São 15 anos aí de trajetória. Sim. Não é verdade? Isso aí, uns 15 anos, assim, apoiando liderança, trabalhando, E carregando aprendendo, caixa. né? E aprendendo pra caramba. Quando a gente fala na equipe do som, né? Carregando bastante caixa, né? Principalmente quem Enrolando muito cabo. É isso aí. Mas para você ver, né? Uma pessoa começou enrolando cabo, carregando caixa. Naturalmente, ninguém manda. A pessoa se voluntaria, não é verdade? Sim. E É aí, verdade. hoje você é um líder de jovens. Nem mexe mais com isso.
Eu gosto muito, mas agora eu deixo pros mais novos. Você tá tentando se afastar. Né? Tô deixando pros mais novos. Vem cá, foi mas 2009, como é que 2010, né? aconteceu esse descobrir o Bruno no meio daquela multidão, descobrir a Tati no meio daquela multidão? Porque nós estamos falando de uma igreja que agora aquela igreja se transformou em 5, não é? Saiu grupos para a igreja do Lote 15, para a graças a igreja da Vila São Luís. da Vila São Luís, até mesmo de São João. Lote 15. Jardim Primavera. É. Então, muita gente que naquela época, eu estou falando de 2009, né? Nós não estamos falando de 15 anos atrás. Eu não tenho certeza se foi 2009 ou 2010, mas foi nesse período, sim. 2009 Pois é, mas 2010. a igreja tinha 3.500, 4.000 membros, era um absurdo de Eram gente. 3 cultos. Era muita gente. Era muita gente. Eram 3 cultos. Como é que vocês se descobriram no meio desse fuzuê todo? Então, eu comecei a participar Não, da porque juventude. se você fala assim, não, ele é um cara de púlpito. Não era de púlpito, e tampouco você. Não, mas foi no ministério. A gente trabalhava no mesmo ministério, né? Jovens com Atitude, em funções diferentes. Eu era do teatro, ele era do som, né? E ele era da liderança e eu não era da liderança. Acabava que você se encontrava nos ensaios. Aí teve um retiro em 2000 e... Por que eu tô falando? Esses retiros. Teve retiro em 2013. Na Os época- retiros da Maranata é tudo casamenteiro. Mano. Na época que É muito- o Anderson... O antes era o líder Era o já. líder da juventude A Margarete na já época. tinha Passou a saído, liderança já tinha passado. pra ele. E aí a gente fez esse retiro, foi chamado Nação Santa. E tinha uma tropa, tinha uns treinamentos de exército, e que nós éramos preparados para participar de uma atividade no retiro. Sei. Né, Uma os dinâmica jovens. que ia rolar. Isso, uma isso aí. dinâmica, E aí quem treinava, um dos pelotões era o Bruno, era você, era mesmo? o Marquinhos, da Andréia, né, que hoje estão da Igreja da Vila. Aí O Frank, Alan. o Alan e o Frank também O Frank, ajudavam, irmão do né? Anderson Ranieri, e o mais na Anderson. gestão. A gente ficou um pouco mais de frente para organizar e pensar e implementar Essa dinâmica. essa dinâmica. Até a Fabi ajudou um pouco em parte, A Fabi, né? também. Um período com a gente também. E aí a gente foi estreitando os laços mesmo, mas eu não tinha nenhum interesse, assim, não pensava... Não foi aquela coisa de olhou e falou, nossa, Não, porque assim... Porque olha não aquele partiu ruivinho dela. ali. Porque não partiu dela, partiu de mim. Ah, é? O interesse inicialmente partiu Eu de já mim. estava Foi muito tu tempo que ficou- solteira. Caraca, mano. Mas vem cá, mas aconteceu no retiro? Assim, Então, o retiro... deixa eu falando, que aí você vai... Retiro foi um complementar. pretexto. Não, até que não, porque, na verdade, naquele período, eu tinha acabado de encerrar o noivado. é verdade. Foi em 2013, né? 2013, 2013. Eu estava saindo de um noivado, eu lembro que eu conversei até com o Anderson, né? Não, Anderson, não vou casar, não vai dar certo. Deu ruim. Só vou me dedicar à obra do Senhor, vou viver para a obra. O cara com 23 anos falando isso. Né? Não, agora é viúvo para sempre. Vou viver igual o Apóstolo Paulo, vamos que vamos. Vou viver aqui nem Paulo. O cara já tinha entregado esta toalha. Jogou porque a eu tava toalha. saindo de uma decepção, de um período ruim, tava Entendo, encerrando Um ciclo, né? um noivado e tudo mais. É. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E aí eu tava até com o pé torcido, eu tava com o pé engessado. Eu lembro do primeiro dia que a gente foi no treinamento. Aí, nesse período todo, né? Eu sendo muito tímido, né? Muita dificuldade para me aproximar de pessoas, principalmente das meninas, para conversar, para namorar, essas coisas. Mas, entre esses treinamentos que a gente tinha, esses encontros, a gente começou a criar uma amizade, um ambiente entre os jovens. E depois que o retiro aconteceu, que a gente fez a dinâmica, que foi uma benção e tal, tudo mais, eu lembro exatamente isso, né? No domingo à noite, cheguei em casa, estava conversando com a minha mãe, explicando, comentando com ela como tinha sido benção aquele retiro e tal. Eu reparei que a Tatiana estava no Facebook, ainda no Facebook, marcando as pessoas nas fotos, né? Como eram muitas pessoas e eram muitas fotos, fiz um comentário breve assim com ela no Messenger verdade. do Facebook. Nem tem mais isso, né? Você vai marcar todo mundo mesmo, você vai ficar aí pra sempre. É muita gente pra você marcar. Não, eu falo assim, duvido que você ache uma foto minha, que eu não tiro foto com ninguém. Aí eu tinha uma foto, né? E desde então, a partir desse dia, a gente começou a conversar. Vai ter um papinho ali de Porém, bobeira. assim, apenas numa questão de amizade, sem nenhuma pretensão de namoro. Realmente, sinceramente. Era só conversa mesmo. Às vezes faltava um dia, intercalava 2, 3 dias, a gente conversava. Até que depois de umas 2 semanas ou 3, eu parei e pensei,
a ficha caiu, né? O Espírito Santo me deu aquele alerta. Peraí, deixa eu ver a minha listinha aqui de... Meu checklist para minha esposa. E ela tinha todos os requisitos. Falei, por que não? Eu tinha uma carta também, eu tinha feito uma carta para Deus. Uma carta de intenções. Para Deus. No meu checklist, Enquanto ela era tinha a solteira. carta. E aí? E aí, desde então, comecei a conversar com ela com intenções de pedir em namoro. Aí foi. Aí eu já mudei a chave e parti para esse objetivo. Eu já estava há muito tempo solteira já, acho que estava uns 5 ou 6, acho que 7 anos solteira, não me lembro. E eu já tinha proposto no meu coração que eu só ia namorar a pessoa que fosse o meu marido, né? Depois de tanto tempo solteiro. E aí, nesse período apareceram, assim, algumas pessoas, mas que eu via que não era então, assim, meu coração não estava mais nisso. Não preciso dizer a idade, mas vocês têm mais ou menos a mesma idade? Eu sou mais velha. Ah, é? Sou 2 anos mais velha que o Bruno. Tá certo. Eu tenho 42 anos e ele tem 41. 41. Naquela época, menos 10, né? Isso aí, né? Já estávamos com 30 anos, né? 31. Por aí, na casa dos 30. Então, assim, eu já estava formada. Então, eu estava juntando dinheiro porque, na verdade, eu queria morar fora do Vocês Brasil. não eram molecão, bobão, vislumbrado. Vocês já eram homem e mulher feito, né? Pra cabeça feita. Eu já estava sabia o que queria da vida. Já estava trabalhando. O Bruno já tinha era comprado meu carro. E aí, eu tinha feito uma carta para Deus de como eu gostaria que fosse meu marido. Coloquei várias... Legal. Isso é legal. Eu coloquei vários atributos que eu gostaria... E uma coisa que eu coloquei... É o que eu queria... Lembra que eu escrevi isso? E ele leu a carta, tá? Na lua de mel, antes dos preparativos, eu entreguei a carta pra ele. Que legal. E aí eu coloquei que eu queria que ele tivesse 1,75 m. Poxa, até a metragem. Porque eu tenho 1,5 m. Eu ficava pensando assim, meu Deus, tem que dar Tomara uma que não seja um poste, né? Para os meus filhos. E aí eu coloquei isso, eu coloquei 2 atributos físicos. Tinha que ser mais alto que você. Tipo 50 centímetros, 70, E aí 80. eu coloquei... eu me lembro também que eu coloquei que eu queria que meu marido amasse mais a Deus do que a mim. E que fosse muito envolvido na obra. Ele é até demais, né? O cara só falta dormir na igreja. O pessoal fala que quando o Bruno ficar mais velho, ele vai ficar no sítio. Porque olha... Ele vai ficar lá. Você vai chegar, ele vai estar lá. Cara, ele adora aquele lugar, cara. E aí o meu coração já não estava mais isso. Porque assim, eu tinha chegado num nível de relacionamento com Deus que eu já estava completa. Eu assim... namorando ou não namorando... Se aparecesse até você casaria, mas você não estava correndo atrás. Não estava. Eu já tive uma época que eu estava. Mas assim, naquele momento do meu relacionamento com Deus... Você estava tranquilo. Eu já estava, tipo assim, Senhor... Faça o que você quiser, eu quero te servir, eu quero fazer a sua vontade, não quero me decepcionar e nada. E naquele ano de 2013, o Senhor já foi dando alguns sinais que ia acontecer, mas eu estava dispersa, não estava ligada nesses sinais, Presta não. atenção nesse varão, tá? Não estava. Tanto que quando o Bruno começou a conversar comigo, mais intencionalmente, eu nem tinha percebido. Aí teve um encontro secreto, eu tô resumindo aqui a história, mas teve um encontro secreto que ele falou assim, você vai com quem? Aí eu falei assim, já tenho carona já, encontro mas... secreto, o que é? Eu faço isso porque nem todo mundo que tá ouvindo verdade, o podcast... verdade. Sem precisar dar o spoiler do que é o encontro. Mas o encontro secreto... É aquele encontro que é um encontro surpresa, que as pessoas não sabem direito. Promovido pela igreja, pelos jovens da igreja. Sim. Hoje ele tem outro nome, que é o Chorus, né? Mas é um encontro... É tipo um encontro de casais, só que é de jovens, para quem é solteiro e tal. A proposta para jovens solteiros, entendeu? Direcionado para jovens solteiros. Então o cara vai lá e acontecem coisas de surpresa. Várias experiências que ele tem lá. E que é muito bom. Que é muito legal, é bom pra caramba. E aí o código do encontro é quem participa não pode contar para quem não participou. Isso aí. Essa aqui é a regra. Então quem participou do encontro... A única coisa que quem participa pode falar é, cara, vá que vale muito a pena. Vale muito a pena. É isso aí. E todo mundo que participa sabe que é realmente isso. Né? Aí daí a próxima vez você vai para trabalhar. Você mas sem querer entrar nos detalhes, o que acontece lá? São movimentos que te levam para perto de Deus? Para perto de Deus. Exatamente. Totalmente para perto de Deus. Tudo voltado para isso. Tudo voltado para isso. 100% voltado para o encontro com Deus. É bem o seu relacionamento você e Deus. Não um retiro de encontro com Deus, onde
todas as dinâmicas e acontecimentos lá Estrutura, são surpresas, palestras. mas todas Pra voltadas você sentir o amor de com Deus. A proposta não é se relacionar, não. Não. Zero Não tem nada a proposta, ver com não. namoro. Nada a ver com relacionamento. Não. Nada a ver com namoro. Zero. É por isso que eu tô Zero. falando, eu tô deixando claro a coisa. Zero. A intenção é essa. E aí, como ele trabalhava no encontro, eu também. E aí ele me ofereceu uma carona, mas eu já tinha uma Só carona que pra essa ele. carona, como eu falei, eu já estava na intenção em pedir para namorar. Então, Tu já um tava dos já- artifícios para ter um momento para conversar com ela, a sós, era nesse convite da carona. Só que ela não aceitou a carona, pelo contrário. Já tem eu carona já tinha já, uma pô. carona. Eu falei, eu tenho carona, mas fulana de tal tá sem carona. Dá carona pra ela. Pô, botou outra bola menina no fora, esquema. mano. Porque eu não Pois é, tinha pô. percebido. Eu não tinha percebido, né, Bruno? Mas foi. Foi. Aí eu falei, que fulano o quê? Inocente. Não tem problema, não. E aí a gente não foi, vou fugir do meu objetivo. Aí, num determinado momento do encontro, ele chegou perto de mim pra falar. Começou a falar Lé com Cré. Eu falei, gente... O que esse que o menino Bruno tá quer, meu falando? Deus? Revela, Senhor. E nisso, até aquele momento, Deus já tinha, né, falado algumas coisas pra mim, tinha usado pessoas especificamente pra falar que ia acontecer, que eu ia casar, né, que o Senhor ia me dar uma família, etc. E eu fiquei pensando assim... Aí o Bruno ficou falando, eu falei assim, pensando, gente, será que é o Bruno? Aí eu falei, não é o Bruno, Não esperava não. nenhuma confiança. Caraca. Não, porque a gente já se conhecia. A gente... Será que é o Bruno, Deus? Caraca, Deus, não tem nada melhor, não? É ele? É porque, assim, a gente já se conhecia da igreja, já participava... Esse preparativo todo Pra isso? pra isso. Tadinho, Mó não, vacilo. Olha aí. O pessoal E aí, aproveita, né? aí beleza, Deus tem aí, misericórdia de enfim, mim. aí o Alan chamou ele pra fazer alguma coisa lá que tava precisando dele, ele saiu de perto e eu continuei fazendo o que eu tava fazendo lá na minha função no encontro. Mas era o encontro era surpresa. Né? Quando Tu eu tinha cheguei- uma surpresa e aquela não Aí, tava beleza. ligada. Aí domingo cheguei em casa, beleza. Na segunda-feira de manhã, eu ia pegar meu passaporte. Lembra que eu falei que eu tava com a intenção de morar em outro país? Já tinha tirado o passaporte e tal. Fui pegar meu passaporte. E quando eu olhei o celular pra ver os e-mails, né, num ônibus ainda, eu vi que tinha um e-mail dele. Ele me mandou um e-mail 3h20 da manhã. De uma época que não existia WhatsApp e a maioria da comunicação era por e-mail. E por que o e-mail? Porque, assim, eu não imaginava um outro momento que eu conseguiria conversar com ela Eu tenho esse e-mail a aqui. sós. É mesmo? Porque ela sempre estava muito próximo das amigas, do grupo de amigos dela. Então, seria praticamente impossível. Então- E-mail, pra quem não sabe, é uma ferramenta usada pelos fenícios. Muitos e muitos anos atrás. Os fenícios desenvolveram o e-mail. É uma coisa muito antiga pra geração nova, né? Só tem 10 anos que isso aconteceu. Aí ele mandou e-mail. Foi no dia 22 de agosto você não de precisa ler 2013. e-mail, né, Tá aqui o Tatiana? e-mail depois. Tá, se depois quiser. já vi tudo. A galera deu pausa, tá lendo agora. E né? aí ele mandou e-mail. Você mostrou, tá na internet. Agora tá pra sempre Tá na passando, internet. tá passando. Mas aí, ele falou que tava pensando em mim de maneira diferente. Foi muito formal até o e-mail, né, Bruno? Naquela época eu era bem formal. Foi muito formal. Prezada Aí, Não, foi esse nível, não. atenciosamente. mas olha o que Foi esse interessante. nível, não. Aí ele me Mas chamou espero que esse e-mail te aí- Mas assim, receba bem. eu estava escrevendo um texto para uma advogada, então eu não poderia falar, e aí, Ó, qual vou te foi? falar. Foi É, o e-mail, foi Excelentíssima. mandado. Tinha que ser um pouquinho mais rebuscado. O e-mail foi mandado 2h20 da manhã. Olha, eu fiquei Cara, Ilustríssima 2h20. senhora ou reescrevendo, senhorita. reescrevendo, mando, não mando, seja o que Mandei. Deus quiser. Mandei. E aí, Aí deu a gente certo. foi, aí ele me chamou pra sair, aí marcamos na semana seguinte sem falar com ninguém. Só nós dois, Só em né? secreto. Aí fomos até pro nosso bairro que a gente mora hoje, bem próximo do nosso bairro, né? A gente foi numa loja de suco. Porque eu não bebo refrigerante, ele já sabia, né? Eu tenho intolerância a alguns alimentos, a chocolate, ele já sabia dessas coisas. Então ele me levou exatamente para um lugar que eu poderia ele comer. fez um levantamento, fez uma pesquisa. Isso aí. Exatamente. Cara inteligente. Não, o cara é um físico. Pô. Mas assim, sabe o que Tá é investindo no interessante? futuro da minha vida. E assim, eu pensei, nós somos adultos. Eu lembro até que eu falei com o Anderson na época. O Anderson, poxa, vocês são adultos, você já é formado, ele também. Vai ouvir o que ele tem a dizer. As pessoas às vezes não dão nenhuma chance. Não dá chance. Não dá. Ó, crente, trabalhador, já era formado.
Partidão, pô. O que se quer, entendeu? O que se espera mais? Pelo menos Ruivo. ouvir. Pelo menos vai ouvir o que a pessoa quer dizer. Ruivo de A boa pessoa aparência. já Pô. descarta. Não, mas aquela já lista tinha um você tinha carrinho. colocado ruivo, não, né? Não tinha Mas você colocado tinha ruim. colocado outra coisa. O que foi? Na verdade, eu tinha feito aquela carta há muitos anos atrás. Muito antes de começar a conversar com o Bruno. Eu nem me lembrava do que estava escrito naquela carta. Ela estava lacrada. Mas tinha 2 características físicas. Que foi a Era a altura altura. e foi os olhos verdes. Olha aí. Aí, Só que eu não pedi cor de pele, cabelo, nada disso. Era só a altura e os olhos verdes. Porque eu tenho uma descendência, né? O meu bisavô, ele era europeu, ele veio de Portugal. Eu tenho muitos primos com os olhos verdes, por parte de mãe. E, assim, é uma marca da minha família, por parte de mãe, assim. Alguns primos, né? Por parte de mãe. E minha mãe sempre me falava, ai, meu avô tinha olho azul, meu avô tinha olho verde, não sei o quê. Eu queria que fosse uma marca para eu não esquecer que era um sinal de Deus. Pra mim. Gente, isso foi pra mim, tá? Não tô falando que ninguém tem que... Foi bem específico. Eu e Deus. Você escreveu uma carta entendeu? pra Deus. Eu escrevi uma carta pra Deus. A sua carta pra Deus. Eu não pedi pro meu marido ser rico. Deu não mole. pedi. Deu mole. Aí. Só pediu pra ser trabalhador. Agora, depois passou? Caraca, tu hoje ia ser rico, cara. Ou Se eu não seria outra tiver- pessoa. Pedi pra ser melhor não, né? inteligente. Deixa desse jeito. Pedi pra Melhor ser assim. inteligente. Isso eu pedi. Eu lembro que eu escrevi na carta. Pra ser inteligente. É pessoa de física. Olha aí. Muito inteligente. Inteligência é um Você bom também caminho fez pra, uma lista de pra intenções, construir assim? riqueza. Eu tinha feito, né? Foi quando eu percebi que poderia ser a Tatiana a minha futura esposa, né? Aí eu comecei a investir. Também queria uma mulher que fosse temente a Deus, dedicada à obra, que me ajudasse na minha caminhada, no futuro ministério que eu ia desenvolver com Deus, que fosse minha parceira em tudo, que tivesse cumplicidade comigo e tal. E eu comecei a perceber que a Tatiana ela seria essa pessoa para mim, naquele período de conversa, pelo relacionamento que ela tinha com a mãe dela, com os irmãos, Você observou tudo com isso. Deus. Então, e tudo isso foi sendo pontos positivos para eu Isso poder tudo entender. antes de você começar a namorar, que é importante. Isso aí, Existem antes. pessoas que começam a fazer essas perguntas depois de já estar namorando. Não, foi Aí já antes. está com o coração comprometido, fica complicado, né? Foi antes. Ah, foi é. antes. Mas quando você tem uma Ah, lista... eu fiz todo esse checklist sem estar, digamos assim, aspas, né, contaminado pela paixão. Então, foi um processo bem racional, né? Algo que eu sou bastante, uma pessoa bem racional. E aí, agora vocês olhando para trás, isso fortalece a fé de vocês? Ah, sim, Sim. sim. Sobretudo na questão do nosso casamento. Sim, nós casamos muito rápido, com 10 meses de namoro. Então, sim. E aí a gente saiu naquele dia, a gente conversou. E a gente não ficou. Naquele dia a gente decidiu começar a namorar. E foi interessante que ele falou assim... ele sentou e falou assim, ó, eu sou assim. Ele falou todos os defeitos dele. Comecei pelos defeitos, né? Eu sou assim, assim, Caramba. assim, assim, assim. Ele falou. Exatamente. Eu não entrei enganada num relacionamento. Não, ele falou exatamente. Eu sou assim. As características dele, né? Mas ele falou que ronca de noite? Não, ele não ronca sempre, Não não. tem cara que ronca, não. Mas Só às vezes, né? Sempre não. Às vezes eu ronco. Não, não é sempre não. Às vezes quando tá muito cansado, ronca. Mas não é sempre isso não. aí é de prática. E aí nós decidimos a namorar. A partir daquele momento, nós decidimos namorar. Na semana seguinte, ele já foi lá na minha casa, né? E começamos a namorar. E com 6 meses de namoro... Não, com 3 meses de namoro, mais ou menos, né? Ele já falava em casamento. E eu falava assim, que isso, meu filho? Calma. Eu que freava mais, né? Ele já queria casar. Ele queria casar. Eu falei assim, calma. A gente tá começando agora. Eu fui mais... geralmente é o homem, né? Mas fui eu, nesse caso. Eu falei assim, calma. Aí eu falei assim, a gente só vai casar se a gente comprar um apartamento, né? Comprar uma casa, um apartamento, que for. E com 6 meses de namoro, a gente conseguiu comprar o nosso apartamento. caramba. É mesmo? Nós casamos com 10 meses de namoro. Completamos 1 ano de namoro casados. E hoje em junho, fizemos 10 anos de casados. Caramba, cara, que legal. De um isso. casamento muito feliz, graças a Deus. Graças a Deus. Ou seja, vocês tinham uma lista, apresentaram a Deus, oraram,
se conheceram num processo de relacionamento com Deus, É isso aí. né? E se descobriram, né? Dentro desse Isso processo e entenderam que podiam se casar, já Isso aí. que nessa descoberta vocês entenderam que se encaixavam, né? Que eram pessoas que estavam meio que sendo Quando a preparadas um gente- para o outro, né? Ele me pediu em casamento, a gente começou a namorar em agosto. Ele me pediu em casamento em janeiro. Né? Alguns meses depois, né? 6 meses, né? Agosto, né? Você lembra onde foi? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Foi no Arpoador, na Pedra. Eu gosto muito de praia. Ao pôr do sol. Ao pôr do sol. A gente tava lá. Depois do aplauso. Não, Aí ele começou a orar. Ele começou a orar do nada. Eu falei, não tá orando, gente? No meio da pedra. Foi um fim de Aquele pôr do tarde, sol é né? bonito pra caramba. Aí ele tava com a aliança e me pediu em casamento. As pessoas Ele começou a orar, que ele tá no Senhor. É agora. É hoje, senhor. É hoje. Essa mulher dizendo não. Caraca, tá a tudo vergonha. lindo. Tá perfeito. Olha o solzão que você botou Eu me ali. lembro. Ele falou Não, até o dia tava lindo, É, não tinha tava- A galera nuvens, não tinha aplaudiu. nada. As pessoas até aplaudiram mesmo. Quando algumas pessoas estavam perto, assim, que Não, mas você perceberam. ajoelhou naquela pedra e tudo? Fez Não, a tudo? gente tava Não, sentado. tava foi bem, sentado foi bem só despojado. conversando, Foi Tá, bem não tranquilo. fez aquele... Não. Não foi um escarcel. Eu não, acho que eu não lembro se eu orei, mas eu comecei a falar algumas coisas, comecei a falar alguma coisa e tal, aí de repente eu fiz brotar na sua frente as alianças. As alianças. E o interessante é que nós saímos dali e fomos ao shopping. Aí nós compramos uma cafeteira. Nós falamos que ali ia ser a pedra fundamental do nosso casamento, que a partir dali nós tínhamos assumido um compromisso financeiro. Aí eu lembro que eu dei R$50 do meu dinheiro, ele deu R$50 do dinheiro dele, e nós compramos uma cafeteira de R$100. Né? Legal, e a partir daquele usou momento... a a gente- Primeiro Por eletrodoméstico. A gente usou a cafeteira por bastante tempo. e aí a gente assumiu um compromisso, que a partir daquele momento, se a gente quisesse casar, todos os nossos recursos financeiros iam ser destinados para isso. Tanto que depois ele precisou comprar um computador, quando ele estava muito ruim, ele me perguntou se ele podia comprar, porque a gente tinha se comprometido, mas ele estava precisando. Eu falei, não, pode comprar se está precisando. E assim, isso no namoro. A gente não teve noivada, assim, de festa, foi um compromisso, nós dois e Deus. E aí as coisas foram... Pastor, nós compramos apartamento em uma semana. Caramba. No mês seguinte. Tudo Olha, desenrolando. como é importante... lógico, eu não estou aqui dizendo que tudo tem que ser exatamente igual, absolutamente, mas quando você já tem a sua formação, já estudou, já tem o seu trabalho, a escolha de um cônjuge, entendeu? Não é que se torna mais fácil, mas você já tem maturidade. É isso aí. não é Exatamente. verdade? Isso aí. Você tem condições de Você tem decidir, tomar condição de posicionamento. tomar Isso decisões. Às vezes eu me preocupo com relacionamentos que começam muito cedo, ainda com 17, 18 anos, às vezes até menos, né? Às vezes os pais permitem Você que... corre o risco de que dar as errado. crianças, na minha ideia, são crianças, 13, 14 anos, pelo amor de Deus. Ah, tá doido. Né? Mas infelizmente é o que nós vemos, né? As pessoas já se envolvendo emocionalmente, sem ter essa capacitação, nem o emocional da pessoa tá formado Tá formado, ainda. exatamente. Sim. Fisicamente ela não está formada ainda, mas já está vivendo processos de um relacionamento. E aí, não estou dizendo que vai dar errado, mas se torna mais difícil. Mais trabalhoso. Você vive situações antes do tempo, né? E que até mesmo tentações que você de repente Sim. não tem nem capacidade para administrar, você já começa a viver fora do tempo. não é? Exatamente. E quando você espera direitinho, é como eu sempre digo, cara, uma manga madura é muito mais gostosa do que uma manga verde. Tem um monte de gente que gosta de manga verde com sal ainda. Cara, eu gosto de manga madura. É muito mais Eu saborosa. só gosto de manga madura. A manga verde. E é importante também, quando eu converso até com as meninas sobre isso, né? Você casou em 10 meses, mas eu fiquei 7 anos solteira. É isso aí. Entendeu? Fiquei 7 anos num processo esperando no Senhor e me formando profissionalmente. A plantação foi diferente. Eu fiquei 7 anos solteira, casei em 10 E meses. valeu a pena? Valeu. Me diz, valeu a pena ter esperado? Agora, só pra gente virar aquele jogo, que o menino ficou mal aquela hora. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Valeu muito a Não pena. foi só um encontro que foi surpresa, né? Não. Valeu muito a pena. Às vezes, assim, a gente ouve algumas pessoas dizendo, né? Ai, vou pra casa, né? Ai, meu Deus. E eu não, eu adoro ir pra minha Tá lá casa. me esperando. Coisas desse tipo, né? Vou ser enforcado, game over. Não, cara, eu
Eu amo estar casada com o Bruno. Olha aí. Que coisa linda. Não é bom a gente ter Eu esse amo tipo de estar casado sentimento? A comigo. gente ter Moral lá vontade de em ir pra cima. casa. É, isso aí. Você sabe que Isso, você eu vai amo estar encontrar casada. o seu amor, Isso o amor aí. da sua vida Isso lá. é muito bom. É. E eu da mesma forma, eu quero ir logo para casa, que ela chegue logo pra gente passar um tempinho junto, nosso tempinho junto, a nossa rotina de conversar. A Assim, gente conversa muito, Você é muito ajuda em engraçado. corrigir prova? Não, sem nada de física. Meu Deus do céu, nada. Não, porque Passei assim, raspando. O professor ele trabalha o dia inteiro, de noite ele corrige prova. Ficar lá, né? Passei O raspando. pior, não ganha olha pra lá. corrigir a prova, né? não, tá tudo no pacote, uma coisa só. Tu que se vira. Não, mas agora os professores estão maceteando tudo, então facilita. Tem até formulário para fazer prova online, então... Vale muito a pena. E a gente, assim, nós somos muito diferentes, né? Por exemplo, eu costumo dizer que eu sou muito analógica, ele é muito tecnológico, né? Eu gosto de praia, ele gosta de serra, né? É bem diferente, assim. A gente se completa. Né? Essas diferenças não nos repelem. Muito pelo contrário, né, Bruno? Te geram experiências diferentes. Diferentes, Como é que Deus trabalhou isso, hein? Vocês conseguem enxergar isso, né? Sim, Tiraram perfeitamente. vocês da multidão e fazem com que Pois vocês é, se cara. encontrem num tempo próprio, no momento certo, e as coisas vão... E Se assim, fosse programado, se fosse planejado... eu acho que também... não se- teria daria acontecido. certo. Não teria acontecido. Não, eu acho que tem coisas que não pode ser revelado também. Porque, por exemplo, se alguém revelasse pra você, Bruno, em tal ano vai surgir tal pessoa. Caraca, tu ia ficar tão ansioso por isso. também, Tu verdade. ia acabar zoando a história toda. Com certeza. Entendeu? É verdade. Caraca, tava tudo planejado. Mas assim, foi uma surpresa nós começarmos a namorar. Tanto pros nossos amigos. Eu lembro que a Margarete do Matheus, quando ficou sabendo, né, Bruna? A gente Ela apareceu deu lá um na casa grito, ela tomou um susto. da Tina e do Léo. Tinha alguma coisa da juventude lá e nós aparecemos de vontade. Ela, vocês estão namorando? Ela, a Margarete, tem uma Margarete. Ela deu um gritão. Começou a falar. Não, mas eu vejo a coisa funcionando da seguinte maneira. São duas pessoas que estão vivendo suas vidas em situações totalmente diferentes, com criações diferentes. Sim. Enfim, e que, de repente, a igreja passa a ser Fundamental. esse fator Exatamente. de conhecimento. Isso aí. Porque a pessoa acaba se convertendo a Jesus e acaba... Quando se converte, vem de outra igreja, que é o seu caso, e vocês se encontrarem em um determinado lugar, entendeu? E a partir dali, alguma coisa começou a acontecer. Mas não é só isso. É que como você está ligado em Deus, não está ali, entendeu? Para zoar com ninguém, Só para passar o tempo. nem para passar tempo com não, ninguém. é isso aí. Você está ali por causa de Deus. Então, você está livre e a outra pessoa está livre exatamente na mesma hora. Entendeu? Porque eu fico vendo no meu namoro, no meu relacionamento com a Isabel, eu ficava, às vezes eu parava para imaginar, pois imagine quando a Isabel chegou lá na igreja onde eu estava, se eu estivesse namorando alguém, ou se eu estivesse envolvido emocionalmente com alguém. Eu não teria olhos para ela, e ela muito menos para mim. Então eu acho que a nossa vida, a gente precisa tomar determinados cuidados. Por quê? Porque Deus tem Isso alguém aí. para mim. É. Eu não sei quem, não é uma Maria para cada José, não é isso Não, que eu estou falando. entendi. Mas eu preciso estar preparado, eu preciso estar limpo, desimpedido, eu preciso estar, Correto. entendeu? De uma maneira em que esse encontro aconteça e possa Sim. Fluir. fluir. E que você não estrague. Porque Porque eu tem posso uma outra estragar. pessoa orando por você e você não sabe. Essa que é a questão. Você escreveu uma carta que era ele, cara, na carta. Quando você estava escrevendo a carta, Deus olhou assim e falou, olha lá, é o Bruno. Esse aqui É o Bruno. Só Só que que o Bruno tá lá. Só que ele tá vendo lá na frente, mano. Exatamente. isso aí. Aí Deus Se tu começa- tivesse dado um mole no meio do caminho, ele ia falar... Como é que você se envolve com uma outra Perdeu a pessoa que benção. não tem Perdeu, nada a era ver pra com ser você? É verdade, Era pra ser verdade. Você não espera em Deus. Bom que você comece a agir por sua conta. Não espera A em mesma coisa ao Deus. contrário. E É, a aí, mesma coisa- quando a bênção chega, você está fora da hora, o local, você não está livre, você está vivendo dramas, e não tem olhos, você não percebe, e aí você perde. A bênção passou perto de você e você não viu, não percebeu. É verdade. Foi no tempo certo, assim. No tempo... Ou ainda que percebesse, não podia fazer nada, porque já estava, quem sabe, já envolvido com uma outra pessoa. Foi no tempo certo mesmo. Tempo Não que é? eu estava preparada para um relacionamento, né? Meu coração já estava curado, né? E do Bruno também. Bruno também, né? Sim, Isso. sim.
Foi no tempo certo. Deus e aí é maravilhoso. casamos. O pastor Dário fez o nosso casamento. Ai, eu tô até relembrando agora. E para um físico que... Vocês vão celebrar agora, né? Perdão, isso eu ia perguntar. Eu ia falar, não, porque para alguém que estuda física, né, onde tem o Big Bang, que é tudo acaso, né? Tudo que é segundo a ciência, né? São tantas coincidências para existir vida na Terra que não dá para acreditar que não tenha Deus nessa história. Não, mas assim, é a mesma coisa na tua vida, né, cara? Mesma coisa. Partindo, assim, é claro que não está fundamentado nisso, mas como você tomou esse viés assim da parte da ciência, Einstein tem uma frase muito interessante que é uma das suas frases muito famosas, né? Que Deus não joga dados, né? Uhum. Então, todo o universo ele não está como está simplesmente ao acaso. Uhum. Né? Então, né, trazendo assim para a nossa fé, para a nossa concepção, a gente não vive a nossa vida por acaso, a gente entende, a gente tem um caminho de fé. E uma coisa que eu não tinha percebido antes, né? Porque também dificilmente a gente para conversar sobre esses detalhes da nossa caminhada. Mas quando a Tatiana estava pronta e trabalhando dedicada ao reino, e eu também, foi aí que as coisas aconteceram. Yeah. Né? Quando eu não estava pronto e fui buscar um outro relacionamento, não ia dar certo. Quando a Tatiana também estava em outro momento, também não deu certo. Então, estabelecer as prioridades, que são prioridades de fato para a nossa fé, sim, isso tem um valor muito grande. É o maior inclusive, peso, o detalhe, você ter a percepção de que às vezes você está numa coisa que não vai dar certo. Uhum. Isso tem que ter um Você entendeu? Você tem que ter essa percepção, tem cara. Eu entrei numa porta que não vai dar em nada, que vai me trazer infelicidade no futuro. Isso aí. E eu preciso ter forças para sair daqui. E não é só a sua felicidade, é a felicidade do outro também. Exatamente. E às vezes o cara percebe isso, sei lá, 1 ano depois de estar envolvido naquele Mas aí a pessoa fica, não, mas eu já estou namorando há tanto tempo, 2 anos noivo, exatamente. e agora vai fica empurrando ruim. com a barriga. E aí deixa as coisas acontecerem e começam a viver uma vida sofrida. É isso aí. Uma vida, sabe, desgraçada, vamos dizer assim. E não era o que eu queria para mim. O meu sonho era ter a minha família com amor e tal. Equilíbrio, tal. E eu consigo, e eu tenho isso com a Tatiana hoje. É o que eu vivo hoje. A minha vida, o nosso casamento é abençoado pelo amor de Deus. Nós nos amamos. Que legal. Eu entendo que a Tatiana ela ama mais a Deus do que a mim. E eu amo mais a Deus do que a ela. Então, o nosso relacionamento, graças a Deus, ele segue muito saudável, graças a Deus. Em outras palavras, a fonte de vocês... É o Senhor. É o Senhor. É a fonte de todo amor. Eu posso falar com 100% a fonte de vocês, certeza. a sua fonte não é o Bruno. Não é. Não é. Sua fonte é Deus. É o Senhor. O Bruno é instrumento de Deus, é uma aí. bênção que Deus lhe deu, mas ele não é a fonte. Não é. E eu oro para não atrapalhar o relacionamento dela com Deus, né? Para eu ajudá-la. Você contribua, né? Exatamente. Exato. Agora, vocês como líderes de jovens, Caramba, que legal. a gente percebe que as coisas, infelizmente, não é assim na prática com essa geração que a gente convive, não é? Os relacionamentos são muito superficiais e as pessoas se entregam corpo, alma e espírito, às vezes, em determinados relacionamentos que você só de olhar, você vê que não vai dar em nada, que vai ser uma fria. O que mais? O que nós percebemos hoje? Tudo muito volátil. Ou às vezes com segundas intenções, com pretextos. Tudo muito volátil. As pessoas vão para um relacionamento e qualquer coisa, se entende? Quando alguém vem conversar comigo sobre relacionamento, eu falo assim, ó, o namoro ele tem 2 objetivos, ou para terminar ou para casar. Eu costumo dizer isso. Você tá namorando, viu que não é aquilo... O namoro é para isso. É para você descobrir conhecer. O outro. Conhecer o outro. Mas esse conhecimento tem limites. Isso aí, não é. Se você começa com conhecimento já de casal, se não, você já se relaciona fisicamente com essa pessoa, você tá trazendo um tempo que não é ainda o tempo do namoro. Não é. Você está vivendo uma situação que não é ainda própria para o namoro. Isso aí. E às vezes até não tem nem esse envolvimento físico, mas tem emocional. Né? Porque é só um namoro, mas algumas pessoas têm uma dependência emocional tem muita gente, inclusive líderes, que acham que a pessoa tem que experimentar, inclusive sexualmente, o outro antes de casar para ver se vai dar certo. Tem um monte de gente que pensa assim. A sociedade está complicada mesmo. Não, inclusive eu conheço líderes
evangélicos. Eu particularmente nunca ouvi nada desse que até viés, não falam isso publicamente, porque vai pegar mal, mas que, entendeu? Mas que pensa esse tipo de coisa. É um cuidado, né, que a gente precisa ter, né? Porque, cara, o casamento é uma bênção. Você desfrutar das benesses do casamento é Quais os perfeito. conselhos que vocês dariam hoje para os jovens que estão namorados, estão começando esse processo de namoro, buscando de Deus, uma esposa, não uma namorada, mas uma esposa, um esposo? O que vocês diriam? Vamos lá, Tati, Bruno. Primeiro assim, como o senhor falou aí, né, tem que experimentar antes de casar. Primeiro que isso tem um erro de concepção fortíssimo, né, totalmente distante da palavra. Exatamente. Então, por mais que algum jovem vislumbre essa possibilidade e entenda que ela seja viável, tem um erro nesse raciocínio. Então, ele tem que identificar esse erro e entender o que a palavra nos ensina. E viver o tempo certo, né? O senhor falou assim, às vezes, alguns jovens começam a namorar tão cedo. Será que está na hora de começar a namorar? Por que às vezes não se dedica mais ao seu estudo, a se estabelecer financeiramente na profissão? Por que não busca outros objetivos que vão ser mais importantes naquele momento da sua vida que não um relacionamento? Então, entender o período da sua vida. O senhor também falou sobre isso, né? Contemplar o que está vivendo. E, a partir daí, buscar amadurecimento em Deus. Né? Se a pessoa não tiver madura o suficiente para tomar decisões, o que garante que vai ter um sucesso? É claro que o Senhor pode abençoar e ter misericórdia. Mas o que é melhor? A bênção ou a misericórdia? Parece que as duas coisas são iguais, não, mas são situações diferentes. Né? São situações diferentes. É verdade. Eu diria... Eu prefiro a bênção, acompanhada da também. misericórdia, mas se eu entendi você, uma pessoa que está precisando de misericórdia é porque ele... Tomou algumas decisões erradas. Decisões erradas. Ele está dentro de uma situação complicada. Então, agora ele está dependendo da misericórdia do Senhor para se Exatamente, livrar, enquanto que o outro está sendo abençoado porque tomou a soube decisão esperar, correta. Teve paciência. Isso, esperou a semente germinar, crescer e dar os frutos. Eu acho que um conselho que eu poderia dar, até mesmo baseado um pouco nas minhas vivências, né, é firmar a sua identidade em Deus. Não depender que o outro preencha um vazio que só o Senhor pode preencher. Boa. Porque, às vezes, uma pessoa tem uma falta, tem algum relacionamento truncado com o pai ou com a mãe, ou tem alguma carência afetiva e tenta fazer do outro, né? Transferir. De um namorado. De um namorado, ou até mesmo de um marido, ou de uma outra pessoa qualquer, esse preenchimento que só o Senhor pode preencher. O Senhor é o do tamanho do vazio da sua alma. Não adianta. Só o Senhor pode preencher. Então, quando a gente tem a nossa identidade firmada, quando a gente sabe quem a gente é em Deus, a gente vai tomar as decisões certas, as escolhas certas, vai crer, como a pastora Paulinha e a pastora Meli falam lá em Caxias, vai crer no Senhor, que é o Senhor do tempo e do modo, né? Elas costumam dizer isso lá em Caxias. E tudo vai fluir no tempo de Deus. E aí, por isso que a gente vê essa geração muito ansiosa, né? Síndrome do pânico. São, né, doenças emocionais do nosso tempo, né? Não estou descredibilizando pessoas que sofrem disso. Mas, às vezes, são só frutos de ansiedades que advêm de uma falta de confiança no Senhor. De querer que o outro preencha um vazio. Deus poderia resolver aquilo. Às vezes não tem nem essa patologia mesmo diagnosticada, mas só as sensações. Pode resolver. Pode resolver. Eu acho que é isso. Eu entendi isso quando eu tive minha identidade firmada em Deus. Eu entendi isso. Porque... E como é que você alcança essa identidade em Deus? Essa fonte em Deus? Pela palavra. Quais são os processos? Assim, é difícil organizar em uma receita. Em sequência, né? Digamos assim. Primeiro esse. Eu acho que também não cabe isso, né? Porque é bem subjetivo e é personalizado pelo Espírito Santo, né? Por pessoa. Mas a partir do momento que eu, enquanto ser humano, cristão, que entendo a palavra, que sei o que Jesus fez na cruz por mim, e também fez pela Tatiana, pela minha esposa, fez por outra pessoa, eu vou entender que aquela pessoa é muito importante para Deus.
Então, a maneira como eu vou lidar com ela, a maneira como eu vou tratá-la, a maneira como eu vou me comportar, como eu vou... se eu for pensar em mentir ou se eu vou decidir falar a verdade. Na verdade, eu estou lidando com alguém que Deus cuida e ama muito. Então, eu tenho que cuidar daquilo que Deus preparou, que Deus cuidou. Jesus morreu na cruz e está cuidando até hoje. Eu não posso destruir ou atrapalhar a obra do Espírito Santo na vida dela. Eu não posso comprometer a salvação dela. Então, se a gente entende isso enquanto cristão, enquanto entendedores da Bíblia, da palavra, a gente está começando pelo bom caminho. A gente está indo bem. Deixa eu fazer uma pergunta e a gente vai começar a fechar esse podcast. Dentro desse mesmo assunto ainda, ligado ao relacionamento conjugal, casamento, que a gente está explorando isso, porque vocês são um jovem casal, não é? E assim como vocês, tem um número enorme de pessoas na igreja que estão buscando essa condição. E vivendo ou querendo viver isso. Exatamente. Esse negócio de julgo desigual, isso é verdade? Eu lembrei que no início da nossa... Quando vocês chegaram aqui, nós fizemos uma brincadeira aqui de julgo desigual, mas aquela brincadeira não tem nada a ver. Sim. Explica a brincadeira. É porque ela é flamenguista e ele é vascaíno. Aí o Max falou, isso é julgo desigual. Foi uma piada. É uma piada. Mas, falando sério, isso precisa ser levado a sério? Sim. Precisa. Sim. Eu quero ouvir de vocês, porque eu tenho minhas convicções. Precisa, porque casar com uma pessoa que professa a mesma fé... que crê no mesmo Deus. Que crê no mesmo Deus. Eu fico pensando assim, nos filhos, né? Como é que você vai... Qual a criação que você vai dar nos filhos? Isso é uma visão muito geral, né? Não, eu não queria nem chegar nos filhos. Eu queria falar do relacionamento do casal. Como é que pode... A Bíblia deixa isso bem claro, né? Como pode a luz... Andar dois juntos se não concordarem. Se não concordam. Como andam dois juntos se não houver acordo, né? Sim. E há uma falta de relação entre quem anda na luz e quem está no escuro, entendeu? São propósitos diferentes, são valores diferentes, mas eu não queria falar, eu queria que vocês falassem. É importante, porque, por exemplo, a gente vai buscar a solução dos nossos problemas em Deus. A gente teve um período do nosso casamento que a gente passou uma crise financeira bem forte. E a gente foi pro joelho. Todo dia a gente orava. A gente faz devocional. A gente ora junto. Isso fortalece o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento conjugal. Agora, imagina se o Bruno não professasse a mesma fé que a minha. Com quem que eu ia fazer isso? Pois é. Como é que eu ia ser fortalecida espiritualmente? Porque ele me abençoa. Você ia buscar nele alguma coisa que ele não ia ter. Não, e vice-versa. Hoje, por exemplo, ele mandou um WhatsApp pra mim. Hoje eu tava lendo Marcos... Não foi? Tá até aqui. Sim. Aí Deus, no meu devocional, tava lendo Marcos, que a gente faz devocional separado e junto. Porque ele fala que eu oro muito tempo. Em casa, tipo, qual é aquela igreja que separa? Em casa vocês são... Eita. Vocês separam. Então. Aí a gente faz. Eu faço meu devocional de manhã, de ir pro trabalho. E ele também faz de manhã. Eu saio pra trabalhar antes dele. E à noite a gente ora junto. E aí ele me mandou. Eu tava lendo um livro de Marcos aqui. E Deus falou isso comigo. Me mandou escrito. E é bom tu saber que seu marido ele tem um relacionamento com Deus. Que ele faz o devocional dele independente de mim. Ele não faz o devocional dele por causa de mim. Eu nem tava em casa. É por causa dele, porque ele entende que isso é importante. Né? E ele entende, e eu sempre falava isso pra ele, né? Bruno, você é o sacerdote dessa casa, você que tem que me chamar pra orar. Não é, Bruno? Deu logo uma... Jogou a responsabilidade. Você que tem que me chamar pra orar, não sou eu. Eu acho que já aconteceu... Eu só vou falar uma parada muito rápida. Que acontece comigo, eu acho que já aconteceu com todos vocês. Que é assim, tem dia que a gente, por exemplo, acorda triste ou desanimado. E aí, no meu caso, a Jéssica vem e me traz uma palavra que não é dela. Exatamente. Uma palavra bíblica, né? Que ela vem e fala, você não pode desanimar por causa disso. De ânimo. Olha o que Deus fez com a gente aqui. Pá. E aí tu levanta. E já aconteceu diversas vezes o contrário. Sim. Isso aí. O contrário. Né? Da gente tá vivendo problemas e tal. Porque a gente vai oscilar.
Com certeza. Né? E um dia tá animadão, não, vamos ganhar. Não conte que você vai estar sempre lá em cima. Vai ter dia que você vai estar lá embaixo, cara. Exatamente. E quando tem o jugo desigual... Mas Deus está sempre... Né? Mas o que eu ia falar é isso. Pleno. Quando o jugo é desigual, quando tá cada um na sua, vai ter o dia que, vamos supor, que eu fosse o cristão e a Jéssica não. Eu ia estar lá para baixo, eu ia falar com ela não ia ter uma palavra bíblica. Uma verdade eterna para me dar. Há um texto que fala sobre que é bom que estejam dois, porque quando um cair, o outro levanta. Mas aí você para pensar, não é só andar dois, andar. Porque quando está andando de dois, eles fizeram um acordo. Né? Isso aí. A Bíblia diz, não andarão juntos se não houver acordo. Isso aí. Né? E aí, lá na frente, o texto de Provérbios, se eu não estou enganado, fala sobre essa questão de um cair e o outro levantar. Mas eu só posso ser levantado por alguém que está de pé, por alguém que tem condição, porque como é que você vai... E faz questão de te levantar. Exatamente. Está focado em te apoiar. Em te apoiar. Porque sente que tem essa responsabilidade. É isso aí. Né? Não te descartar. Exato. E como isso é importante, então? É muito importante, muito importante. E também, pastor, assim, não apenas nessa dimensão do jugo com relação à fé, mas também com relação à forma de vida. Eu vou puxar um exemplo bem generalista aqui, né? Vamos supor que eu fosse uma pessoa que gostasse muito de gastar. E a Tatiana é uma pessoa que gostasse muito de ser econômica, de ter seus gastos calculados e tudo mais. Também seria uma espécie também de jugo desigual, que poderia trazer uma divisão, um desentendimento, né? Discussões. E a gente sabe que muitos casais entram em crise, dentro desse exemplo da parte financeira, entram em crise por causa disso. Então, a questão do jugo desigual não está só no ambiente da fé. Está em outros ambientes. Então, as duas pessoas, o casal pode ser cristão... Estilos de vida diferentes. Muito diferentes. Diferentes. Às vezes, não gosta de trabalhar e precisa, né? E é bom a gente citar alguns exemplos para que, às vezes, alguma pessoa está vendo, está assistindo. Porque ele é crente, então juntou. Mas aí o fulano não quer estudar, não quer trabalhar, não quer... Só a membro da mesma igreja. Isso aí. Professa a mesma fé, mas o cara é um preguiçoso. Mas a vida anda. Isso aí. Pois as responsabilidades estão aí. A gente está numa geração nova, né, dos neném, né, que está muito sendo falado hoje em dia, isso né? Aí. Nem trabalha, nem estuda. Isso aí, neném. Como é que você vai namorar um cara que é neném, né? Pois é, não tem como. Como é que vai namorar uma pessoa chegar onde com esse namoro? Ele é crente, ele está estudando a palavra, ok, mas... É só a primeira parte, o restante. Na minha carta tava lá, inteligente e trabalhador. O cara é físico. Porque assim, eu vou conversar sobre um assunto, sei lá. Vou conversar sobre algum assunto de cunho intelectual. Qualquer assunto. Sei lá. E a pessoa não vai saber conversar, sabe? Não vai saber o que está acontecendo no mundo. É complicado, é muito complicado. Pra mim seria... Em contrapartida, algumas coisas... Assim, vai ser tudo, então? A gente vai levar ferro e fogo? Não. Também não tem como ser assim, porque as pessoas são assim, complexas, né? Algumas coisas, algumas características, algumas tendências, né? Não que você vai esperar que a pessoa mude, mas você vai entender que ela tem aquele tipo de característica que você não vai reclamar daquilo. Você vai lidar bem. Temperamento. Bom, você decidir que aquilo não vai ser um empecilho para o seu relacionamento. Então, isso deixa de ser um jugo desigual também. Né? Então, agora eu não consigo nem exemplificar, né? Mas, ele não funciona, ele acorda de mau humor. Vou usar o exemplo do pastor Ciro e Tânia, que o pastor sempre dá esse exemplo, né? Que ele sempre acorda de mau humor. Se para a Tânia isso fosse um problema, não daria muito certo. Mas ela Eles vão brigar toda manhã. Exatamente. Mas ela lida muito bem com isso. Então, coisas que também você percebe, isso aqui eu consigo lidar. Com esse tipo de característica, com esse defeito, com aquela mania. Mas tem coisas que você não consegue. Não. Então a pessoa tem que decidir com o que ela consegue lidar e o que ela não consegue. O que ela não vai discutir ou o que pode colocar... Não, mas eu vou mudar ele. Não muda. Eu vou mudar ela. Casamento não muda ninguém. Eu vi um meme esses dias. Casamento não muda. Aí não é da Maranata. Eu vi um meme esses dias. Não, mas as pessoas falam isso. Não, pensam. casamento Se não falam, não... pensam. Casamento não muda ninguém. Pô, tem um meme que eu vi esses equívoco. dias do cara assim, um cara assim, todo desanimado no vídeo. Aí o cara falou, quando eu casei eu descobri que eu não sabia
cozinhar, trabalhar, respirar, andar. Eu não sabia fazer nada. Cara, que ele tá cornetando a mulher dele, né? É um meme e tal, mas acontece muito. Acontece. Gente, e como a comunidade fortalece isso? O fato de vocês estarem numa igreja. Estar em igreja. Nós não somos desigrejados. Isso não é bíblico. A Tatiana comentou um momento que a gente... Antes da gente se tornar líder de jovem, nós estávamos no grupo do Projeto Família. E como nós fomos abençoados por esse ministério. É verdade, Projeto Família. Porque nós tivemos a oportunidade de fazer o curso Casados para Sempre. Convivemos com outros casais, participamos de palestras. Que legal. E assim, de vez em quando tem algumas atividades dos casais, a gente participa, né? Então, perceber essa estrutura dentro da igreja... A liderança do Ministério de Casais, que é focada, é preparada, que busca se especializar nisso para aconselhar casais, isso é uma ferramenta que um casal nunca pode deixar de usar, de lançar a mão. E então, isso nos abençoou muito, foi muito bom pra gente. Mas eu não sou casado, e aí? É a igreja. A igreja é lugar de comunhão. Quantas vezes, no meu processo de espera em Deus... Porque eu falei assim, eu não contei detalhes, né? Mas foram 7 anos esperando. Nem sempre eram momentos fáceis. Teve momentos bem difíceis. Só que às vezes eu nem queria ir para a igreja, mas chegava triste. Mas lá você é abraçado. Cara, no meio dos louvores o Senhor habita mesmo, real. E aí, cantava os louvores, você era abençoado, sua alma ia se alegrando. E aí, recebi um abraço do irmão, uma palavra, vou orar com você. E na comunhão, como é que tem isso em casa? Como que algumas pessoas se permitem ou deixam que tristezas, que situações difíceis, porque a gente não está falando de um estado de perfeição. A igreja não é um lugar de perfeitos. Não estou com isso querendo abrir precedente. Já teve aqui testemunhos de doideira e se encaixou. Entendeu? Então, depois se encaixou. Igreja é lugar de pessoas imperfeitas, de pecadores que descobriram Jesus como o único e suficiente Salvador e que amam a Deus, entendeu? E querem estar juntos. E eu acho que qualquer preço para que isso continue, eu vou pagar. Uhum. Eu não vou permitir que... Se acontecer alguma coisa aqui que me entristeceu a um tal nível que eu não tenho condição de continuar aqui, eu não vou abandonar a igreja. Eu vou pegar uma outra, vou orar a Deus, e Deus vai me dirigir para uma outra, que eu não posso. É simplesmente achar, né? Botar uma placa na frente de que todas as igrejas são instituições humanas. É um pensamento reducionista. Instituições humanas, de que Deus não está nisso. Caramba, como que Deus não está nisso? É bíblico. É bíblico. Se Deus não está nisso, eu tenho que jogar fora todos os testemunhos de transformação que eu ouvi na minha vida. Não, e não é só isso. O próprio Jesus, quando fala sobre a igreja, os apóstolos, Paulo, Tiago, Judas, Timóteo, Pedro... Falam da igreja, do viver em comunhão, de estar juntos. É muito importante. Isso aí a gente não abre mão. Exatamente. A gente não abre mão. A gente não abre mão de estar na igreja, na escola bíblica. Na escola bíblica dominical, que lá onde estuda a palavra. Nós somos uma igreja que tem escola bíblica dominical, que tem ensino da palavra. Eu sei que algumas igrejas já não existe mais isso, escola bíblica dominical. E a gente tem que desfrutar de todos os conhecimentos que a gente adquire na igreja. É na caminhada, sim. A gente não pode abrir mão. Eu temo que algumas das pessoas... Eu não estou dizendo que essas pessoas não são de Deus, que elas não são crentes em Jesus. Não estou dizendo que elas não vão para o céu. Não é isso. Mas eu acho que a escolha de se tornar um desigrejado, um fora da igreja... Ela é... arriscada. Não, ela é muito dolorosa, é um caminho muito mais difícil, porque eu não quero colocar essa palavra, porque Deus não tem limite, Deus pode usar qualquer circunstância. Sim. Mas a verdade é que quando nós estamos em família, a possibilidade de Deus criar processos, pessoas, o ambiente, para lhe orientar, para lhe abençoar,
Para você aprender algo novo. Para você aprender algo novo. É infinitamente maior do que você ser crente em casa, sozinho, sem relacionamento, sem ambiente, sem aconchego. Entendeu? Eu acho que... Eu não estou dizendo que a pessoa não será abençoada. Mas é uma escolha de um caminho mais difícil. Tem um caminho mais fácil aqui. Você está escolhendo mais difícil, eu vou te ajudar, vou te abençoar. Mas se fosse por aqui, as possibilidades seriam muito maiores. O ambiente da comunhão na igreja vai trazer uma potencialidade de crescimento espiritual muito maior, com muito mais intensidade, profundidade, diversidade no Espírito Santo do que individualmente. Isso aí... Eu tenho experimentado muito isso, né? Nos PGs, quando a gente participa, na Escola Bíblica Dominical, nos cultos. Então, são experiências, são momentos assim que eu, na minha leitura individual da Bíblia, talvez eu não desenvolveria. No IBM também, que eu estou cursando e tal, voltei a cursar o IBM agora. Então, assim, são momentos únicos e é em comunidade, é em comunhão. Mesmo. É diferente mesmo. No domingo agora eu não pude ir para a igreja de manhã. O Bruno foi e eu assisti de casa. É diferente. Cadê o irmão pra você rir ali? Eu sozinha na sala, eu mandei uma foto pra ele, que eu tava assistindo o culto. Que eu fui madrinha de um casamento, tava me preparando, né? E aí, é diferente. É muito bom estar na igreja, é muito bom. A igreja, pra mim, também foi instrumento de cura. Amém. De relacionamentos interpessoais. Glória a Deus. Então, assim... Eu queria falar um negócio. Eu acho que nessa conversa que a gente teve hoje, tem vários tipos de perfil, né? Logicamente não quero reduzir, mas eu acho que tem algumas pessoas que estão olhando para essa conversa hoje, estão falando assim, tipo, caramba, que legal, é isso que eu vou buscar a partir de agora, né? Sei lá, uma menina que está buscando casar, um rapaz que também está querendo casar e tal, e vai ver no testemunho de vocês uma espécie de referência. E, pô, eu acho que eu vou trilhar esse caminho, vou buscar esse caminho, vou escrever uma carta para Deus, por que não? Vou fazer o meu checklist de requisitos da minha esposa e tal. Mas tem gente que já está casada e que está olhando e falando, caraca, eu errei. E o pior, percebe mesmo, né? O cara tá ouvindo isso aqui agora, a menina tá ouvindo isso aqui agora e tá tipo, caraca, mano, eu acho que eu dei mole ali aqui. Tô no maior caos. E agora? E aí vocês tocaram num ponto que eu acho que vale a pena, que aí é para você que tá achando que deu errado. Que tipo, comecei errado. Que é o Casados para Sempre. Que, cara, se tem um ministério na igreja que eu vejo a galera com o olho brilhando, é o Casa para Sempre, mano. É muito bom, a gente fez também. É bizarro, porque todo mundo que fala do Casados para Sempre tá tipo, você precisa fazer, não, você não tá entendendo que é algo incrível e tal. Aqui, no nosso podcast, passou, não tem muito tempo, a Girlene e o esposo dela, o Bebezão, que é um casamento que começou meio turbulento. Eles estavam decididos a se separar, eles não eram crentes. Então, se você está ouvindo aqui agora, vai lá na Real da Girlene, que é o que eu estou lembrando agora. Tem outros de casais aqui, né, que eu poderia citar. Mas, cara, que eles aceitam Jesus e Deus transforma algo que estava destinado a acabar... Ao fracasso. Transforma a vida daquele casal. Cara, e que casal esses caras são hoje? São muito legais. São nota mil, uma família incrível, os filhos, cara. Aquele tipo de adolescente que tu olha e fala, caraca, isso aqui já é patrimônio da igreja, essas duas crianças aqui, mano. Entendeu? Porque o moleque toca teclado, é envolvido em tudo, a menina canta, pá, não sei o quê. São filhos que a igreja abraça, entendeu? É verdade. Então, assim, diácono e diaconisa da nossa igreja que lá atrás começou errado. Aparentemente, né? Começou com tudo errado. O nosso Deus, ele é especialista em mudar histórias. Eu sou uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Um dia, numa outra oportunidade, eu conto os detalhes da minha história, que aqui a proposta no tempo é curto, não dá. Eu sou uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Mas o Senhor atravessou o meu caminho. Amém. E mudou a história, não só a minha história. Mudou a minha história e mudou a história da minha família. Glória a Deus. E mudou o seu destino final. Mudou. Mudou. Então, assim, vale a pena se encontrar com Ele. Então, se a sua história começou errada, ou no casamento, ou qualquer outra situação, quaisquer que sejam, o Senhor, Ele pode mudar histórias. Amém. Ele mudou a minha. Amém. Eu venho de um histórico familiar que hoje, olhando para a minha vida, hoje formada, com esse terceiro, né?
na faculdade, fiz faculdade, trabalho na minha área de formação, tenho pós-graduação, sou casada, muito bem casada, com físico, professor de física. Só Deus pôde fazer isso. Só Deus. Não tem outra explicação. Então, vale a pena. Vale a pena acreditar no Deus que muda histórias. Amém. E lembra quando a gente conversou daquela questão da misericórdia? Sim. De não fazer errado? Por mais que exista esse sentimento, como você colocou, Lucas, a graça do Senhor, ela é tão abundante e é tão maravilhosa que ela vai cobrir isso de uma forma tão sobrenatural que, assim, é mudança de vida. Corra para Jesus. Corra para Jesus. Exato. Corra para os pés do Senhor. Tudo que está errado, Deus conserta. Isso. É isso aí. Começando Um caminho novo começando da gente. Cara, é demais. Não é? Eu fico até emocionada, só de lembrar. Total. E Deus vocês é bom. olham para frente. Não vem um Bruninho aí, não? Tatianinha. Estamos no processo, confiando no Deus que começou... No caminho de Emaús. Confiando no Deus que começou a escrever a nossa história. Mas, assim, o que a gente tem aprendido nesse nosso processo, né, de espera em Deus, e aí, pastor e Lucas, sem nenhuma demagogia. Eu e o Bruno, a gente conversa muito sobre isso, a gente tem certeza de que tudo que o Senhor tinha para fazer por nós, Ele já fez. Amém. E se chama Jesus Cristo. E eu estou falando isso sem nenhuma demagogia. É isso aí. Queremos filhos, cremos que teremos, mas se não os tivermos, o que o Senhor tinha para fazer por mim e pelo Bruno, Ele já fez. Se chama Jesus Cristo. Amém. É isso. Amém. Glória a Deus. Cara. Estamos aí, É isso aí. esperando. Amém. Para viver os sonhos do Senhor. É isso aí. Quando acontecer, a gente vem contar esse testemunho também. Amém. Glória a Deus. Gente, que legal, que cara. legal vocês Foi terem muito vindo. legal. Foi Nossa. bom, a gente tem insistido. Tanta situação. Que Não bom. é? Porque para casar os horários, eu sei que é difícil, o horário que a gente grava, o trabalho, enfim, tudo mais. Mas foi muito bom poder ter esperado para receber vocês aqui. Foi um E para a prazer. gente tratar desse assunto tão importante. Poxa, porque uma foi coisa é eu muito chamar um casal já de meia idade para lá. 30, 40 anos de casados. Outra coisa é chamar um casal de 10 anos de casados que tiveram sonhos e que o Senhor honrou esses sonhos e que Deus se manifestou de maneira especial. Tem tantos e tantos jovens na nossa igreja que querem viver o que vocês estão vivendo. E não é difícil se nós buscarmos o Senhor Jesus. Exatamente. Os nossos anseios, os nossos sonhos, os nossos projetos, eles estão nas mãos do nosso Senhor. E nós sabemos que Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele vai nos ajudar, vai nos abençoar. Se tem alguém que quer o nosso bem, é o Deus do céu. A Bíblia Sagrada diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, Aleluia. de prosperidade. Ou seja, você não tem alguém lá em cima que está pensando em te acabar com você, te dar cajadada, Te punir. Não. Quando Deus pensa em você, Ele pensa em te abençoar, em te abraçar, Bondade, em te prosperar, em te ajudar. Esses são os pensamentos de Deus. E nós cremos nisso. E quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos dele e confiamos e Isso aí. esperamos, Esperamos. as coisas acontecem. Amém. Amém? Amém. Glória a Amém. Deus. Que o Senhor Jesus os abençoe. Poxa, Amém. que legal. Amém. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado Lucas. mesmo. Eu queria contar uma piada antes de terminar. Que eu tô aqui, que eu lembrei ela no meio do caminho, eu acho que o Marcos já deve ter ouvido. Você sabe o que a Tatiana falou pro Bruno na noite de núpcias? O quê? Que físico. Aí, Max. Eu sabia essa cor de Einstein, eu só troquei o personagem. Então tamo junto. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Um grande Deus abraço. abençoe vocês. Até o próximo Tchau. podcast em Tchau. nome de Jesus. Deus abençoe.